Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos continuar orando, darmos início ao nosso culto esta noite. Ó Senhor, Deus eterno Pai, querido Deus, como é bom, Senhor, uma vez mais, estarmos reunidos na Tua casa, no Teu santuário, ó Senhor, juntos, ó Pai, em comunhão para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Louvamos o Teu nome, ó Senhor, por esse dia de vida, pela Tua bondade, pelo ar que respiramos, ó Senhor, pela saúde, pela família, cada um de nós que representa um lar, uma família, nós louvamos o Teu nome, ó Senhor. Louvamos o Teu nome por termos, ó Senhor, esta igreja, casa de oração, para estarmos reunidos, Senhor, para juntos adorarmos o Teu nome. Pai, abençoa Teus filhos a caminho da Tua casa, Senhor. Abençoa também as congregações que estarão dando início ao culto também esta noite, ó Senhor. Pai querido, abençoa quando estaremos louvando o Teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, ó Senhor. Abençoa também, ó Pai, a exposição da Tua palavra, ó Senhor, trazendo salvação, edificação para a nossa vida espiritual. Pai querido, que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes, ó Senhor, fazendo-nos, ó Pai, profundamente vitoriosos na Tua presença. Pai, abençoa também a live, abençoa aqueles que estão nos lares, nos acompanhando, que a Tua boa mão, que a Tua palavra os alcance, ó Senhor, trazendo refrigério aos lares, aos corações aflitos, em nome de Jesus, ó Senhor, nós rogamos a Tua bênção, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome os vossos assentos, queridos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 124 da nossa harpa. Adoremos ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar o hino 124, Adoração.
anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder vos trai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovomadas, revelai o forte Criador. Vós dizei, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Altos cedros, grama verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Aleluia. Ainda o hino de número 10 da nossa harpa cristã, hino de número 10. Eu te louvo. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono leva o céu. O universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glórias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom.
glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, pois teu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia, glória a Deus. O pastor Andy pede para que louvemos mais um hino, hino de número 299, 299, há um canto novo. Glória a Deus.
Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós tivemos uma ceia maravilhosa no culto no Templo Novo da Radial Leste. Tivemos lá uma boa participação dos nossos irmãos. Foi um culto maravilhoso. E mais uma vez aqui não é diferente. Ontem à noite nós tivemos aqui o nosso culto mensal de jovens e adolescentes. E eu fiquei muito feliz porque a participação foi muito abençoada. Quantos estiveram ontem à noite aqui? Olha só. Foi bênção ou não foi? Glória a Deus. E no mês de agosto também a gente retoma novamente, primeiro sábado de cada mês, o nosso culto com jovens e adolescentes do nosso setor. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir as nossas irmãs do círculo de oração adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Adam, faz a leitura para nós depois das irmãs, hein? Amém, por favor. Amém. Aleluia. Pastor, tá bom? Vem.
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Façamos a leitura inicial. Encontra-se na carta aos Romanos, em seu capítulo 11, versículos 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém. Obrigado. Queridos, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar pela nossa irmã Raquel, a esposa do irmão Samuel Aguiar, pelo pastor Valdir também, a família do pastor Valdir. Continuar orando hoje, a minha esposa conversando com a irmã Ruth, esposa do irmão Jorge. Graças a Deus o irmão Jorge saiu da UTI, já está no quarto, glórias a Deus. Vamos continuar orando para que em breve ele esteja em casa e plenamente recuperado em nome de Jesus. A nossa irmã Thalita, filha da irmã Maria de Lourdes, continuar orando pela sua saúde, para que Deus dê vitória. Orar também pelo nosso maestro, irmão Gleidson, é aniversário dele hoje. Hoje ele me mandou uma mensagem, está possivelmente nos acompanhando pela live, está com a família, recebendo os parentes ali. Não nos convidou para o bolo, mas nós vamos orar por ele do mesmo jeito. Que Deus abençoe o irmão Gleidson, dando saúde e muitos anos de vida para a glória do nome do Senhor. Quantos mais carecem da oração da igreja? Eu e a minha casa carecemos da oração da igreja. Pastor Levi, por gentileza, ore por nós. Ao Senhor, pedindo a Ele que continue com as mãos estendidas sobre cada um de nós. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos por esse momento, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai querido. Queremos te pedir, Senhor, a cada um desses pedidos que foi mencionado, ó Pai eterno, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa estender as mãos, ó Pai, operando maravilhas, ó Pai querido. Recebe a nossa adoração, fica conosco nesta noite, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tomem os vossos assentos, queridos. Nosso coral estará adorando ao nome do Senhor neste momento. Glória a Jesus.
Glórias a Deus. Os nossos jovens e adolescentes hoje, glória a Jesus, juntos adorando ao nome do Senhor. Não é, Kaique? Glória a Deus. Máscara preta, né? Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Daqui a pouco vocês vão cantar mais um hino, tá bom? Glória a Jesus. Nós queremos receber com alegria os nossos irmãos Ronaldo e Valéria. Já são crentes, servem a Deus. Onde estão os nossos irmãos? Ali estão. Deus abençoe. Muito bem-vindos aqui esta noite. Vamos recebê-los com bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Porventura, temos mais algum visitante? Caso o seu nome não tenha chegado até aqui, creio que são todos da casa. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ouvir os nossos jovens e adolescentes uma vez mais, enquanto estaremos servindo ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para a sustentação da obra do Senhor. Mais uma vez, a nossa gratidão aos queridos irmãos internautas que, de uma forma tão voluntária e a sua fidelidade, continuam contribuindo eletronicamente. Que Deus os abençoe, recompense e multiplique na vida de todos, em nome de Jesus. Os nossos irmãos diáconos já estão a postos aí. Ô Milton, por favor, ore por nós. Ó Deus e Pai, no nome de Jesus, louvamos o Teu nome, ó Senhor. Abençoa, Senhor, os ofertantes, dizimistas, para a Tua casa, Senhor. Aos necessitados também, abre portas de emprego, dá o pão aos Teus servos, ó Pai, envia o necessário, em nome de Jesus. Amém. Jovens e adolescentes adorando ao Senhor.
Aleluia, neste mesmo espírito, vamos ficar de pé, queridos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra do céu para o nosso coração? Glória a Jesus, glória a Deus. Pastor Miltinho, por favor, ore em favor da palavra de Deus que será ministrada pelo nosso presbítero Vinícius. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glorioso Deus que estás no céu. Glorificado e exaltado seja o teu nome para toda a eternidade. Fiel e justo e verdadeiro é o Senhor, ao qual é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Eterno e bendito Deus, nosso coração está sedento, Senhor, nossa alma, por ouvir a Tua palavra, com sede da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, esta noite, por intermédio do Teu servo, ao qual estará ministrando a Tua poderosa palavra. Pai querido, Pai amado, ser com Ele, por mais uma vez usa-o, para a glória do Teu nome. Impacta a Tua igreja com a Tua palavra, para a glória e louvor do Teu nome. Eu faço pedido em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, ao qual vive e reina para todo sempre. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade que Ele me concede de por mais uma vez estar aqui para, juntamente com toda a igreja, louvar e bendizer o nome do nosso Deus, pois Ele é digno. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pastor Jeremias, pela vida da nossa pastora, irmã Andréia, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, irmãos, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 27 e 28. Os irmãos acharam? Diz assim o texto: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Vou ler mais uma vez, irmãos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu mais de 2 cartas à igreja de Corinto, conforme consta em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Mas somente estas 2 cartas que estão na Bíblia foram canonizadas, foram tidas como livros inspirados. A igreja cristã que estava na cidade de Corinto, irmãos, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo durante a sua 3ª viagem missionária. O apóstolo Paulo, durante o exercício do seu ministério, realizou algumas viagens missionárias e, durante a sua 3ª viagem missionária, ele passou pela cidade de Corinto, ficou aproximadamente 1 ano e meio naquela cidade, ganhou almas para Jesus
e naquela cidade foi estabelecida uma igreja, uma comunidade cristã, para se compreender melhor, para se entender melhor como se deu a fundação da igreja cristã que estava na cidade de Corinto, se faz necessário ler o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Aproximadamente um ano depois da fundação daquela igreja, membros da família de Cloé. Cloé foi uma ajudadora do ministério do apóstolo Paulo. Membros da família de Cloé informaram para o apóstolo Paulo a situação em que se encontrava a igreja cristã que estava na cidade de Corinto, e repreendendo alguns comportamentos inadequados para um cristão, e dando algumas orientações teológicas para os crentes daquela igreja, o apóstolo Paulo escreveu esta primeira carta. Muitos assuntos importantes são abordados no contexto da primeira carta escrita por Paulo à igreja de Corinto. No capítulo de número 1 da primeira carta aos Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo disse que haviam facções, haviam grupinhos, haviam preferências por pregadores naquela comunidade cristã. Paulo repreendeu tal tipo de comportamento. No capítulo de número 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que os crentes daquela comunidade eram carnais. E ser carnal, conforme nos ensina a Bíblia, é andar segundo os padrões da carne. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, é feita uma distinção entre as obras da carne e o fruto do Espírito. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que havia um caso de fornicação dentro daquela comunidade cristã e as autoridades eclesiásticas estavam indiferentes a tal pecado. No capítulo de número 6, Paulo disse que haviam brigas entre irmãos e essas brigas estavam sendo levadas a tribunais públicos. Paulo disse que o cristão não deve proceder desta forma. No capítulo de número 7, Paulo fala sobre a questão do casamento e do celibato. No capítulo de número 10, Paulo disse que a trajetória da nação de Israel no deserto é uma tipologia da trajetória da igreja aqui na terra. No capítulo de número 11, Paulo fala sobre a questão da ceia do Senhor. No capítulo de número 12, o apóstolo Paulo falou acerca dos dons espirituais. No capítulo de número 13, o apóstolo Paulo apresentou as características do amor genuíno, do amor verdadeiro, do amor ágape, do amor com o qual Deus nos ama e deseja que amemos uns aos outros. O capítulo de número 15 tem como tema central a ressurreição dos mortos. Já a segunda carta, escrita por Paulo aos Coríntios, foi quase toda aqui escrita com a finalidade de defender o seu apostolado. Muitos temas interessantes, irmãos, são abordados pelo apóstolo Paulo no decorrer destas cartas. Mas um dos aspectos que mais me chama a atenção está aqui no capítulo 1, versículos 27 e 28, aonde o apóstolo Paulo citou 5 categorias, 5 classes de pessoas que Deus usa para realizar a sua obra, para realizar os seus projetos, para cumprir os seus propósitos. E por quais motivos o apóstolo Paulo citou que Deus usa as coisas loucas, as fracas, as vis, as desprezíveis e as que não são, para realizar a sua obra, para cumprir os seus propósitos. Irmãos, quando o apóstolo Paulo passou pela cidade de Corinto, a população daquela cidade era de aproximadamente 500.000 habitantes. Havia um grande templo
para uma deusa chamada Afrodite, e dentro daquele templo haviam centenas de sacerdotisas cultuais que prestavam culto àquela divindade, através de relações ilícitas, através de relações imorais. Havia uma expressão muito falada, muito citada, em meio à sociedade de Corinto. Esta expressão era corintianizar, que significava viver ou passar a viver uma vida moral, uma vida pregressa, uma vida envolta pela realidade do pecado. Muitos crentes, pelo fato de no passado, antes da sua conversão, antes de serem regenerados, terem vivido uma vida pregressa, uma vida devassa, uma vida imoral, achavam que mesmo depois de convertidos, jamais seriam usados por Deus para realizar a sua obra, jamais seriam usados pelo Senhor para cumprir os seus propósitos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, nós temos o perfil da situação em que se encontrava os crentes de Corinto antes das suas conversões. Quando Paulo tomou conhecimento desta forma de pensar por parte de alguns crentes de Corinto, o apóstolo Paulo escreveu que Deus usa as coisas loucas, as fracas, as vis, as desprezíveis e as que não são, para realizar a sua obra, para cumprir os seus propósitos, para realizar os seus projetos. Ao dizer estas palavras, o apóstolo Paulo estava afirmando, irmãos, que embora alguns crentes de Corinto se sentissem indignos, incapazes, não merecedores de realizar a obra do Senhor, seriam eles a quem Deus usaria, seriam eles a quem Deus levantaria para cumprir os seus propósitos, para realizar a sua obra, para realizar os seus projetos. E eu, nesta noite, quero fazer minha as palavras do apóstolo Paulo. Quem sabe você está se sentindo indigno, incapaz, não merecedor de realizar a obra do Senhor. Mas eu te digo nesta noite que é você a quem Deus levantará. É com você que Deus conta e é você a quem Deus usará para realizar a sua obra, para cumprir os seus propósitos. E quando nós lemos, irmãos, a Bíblia em seu contexto, nós vemos que esta forma de pensar não foi exclusividade dos crentes de Corinto. Muitos personagens bíblicos, perante o chamado divino para realizar a sua obra, apresentaram diferentes argumentos para deixar evidente a sua incapacidade, a sua falta de habilidade para cumprir os propósitos de Deus. No livro do Êxodo, no capítulo de número 3, nós vemos que o Senhor Deus chamou a Moisés para livrar a Israel da servidão no Egito. Quando Moisés foi chamado por Deus para realizar esta obra, ele disse para Deus: Senhor, quem sou eu para ir falar com Faraó? Com base, respaldados, embasados, irmãos, na resposta dada por Moisés a Deus, nós aprendemos que na obra do Senhor não existe espaço. Deus não conta com pessoas que dizem, eu sou. Mas o perfil de pessoa a quem Deus procura são aquelas que dizem, quem sou eu? E é importante que nós saibamos das nossas limitações. É relevante que estejamos conscientes das nossas debilidades, das nossas fraquezas. O próprio Jesus disse no livro de João, no capítulo 15, que sem o auxílio dele, nós nada podemos fazer, irmãos. Mas o que alegra o meu coração, o que traz paz para a minha alma, o que me deixa em regozijo, irmãos, é saber que o eu sou, que abriu o mar para o seu povo passar,
O eu sou que fez brotar água da rocha. O eu sou que conduziu o povo por 40 anos pelo deserto. Prometeu estar conosco todos os dias. E se Ele está conosco, a vitória é certa em o nome do Senhor Jesus. No livro dos Juízes, no capítulo de número 6, nós vemos que o anjo do Senhor foi ao encontro de Gideão para vocacioná-lo para uma grande obra. E o anjo do Senhor, ao se deparar com Gideão, disse para ele: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando Gideão ouviu estas palavras proferidas pelo anjo do Senhor, ele disse: como pode o Senhor ser comigo, se a minha família é a família mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai Joás? Estes foram os argumentos apresentados por Gideão para mostrar, para deixar evidente a sua falta de capacidade para cumprir, para executar o chamado de Deus na sua vida. Mas a resposta do Senhor para Gideão foi a seguinte: Gideão, pode ir, porque eu serei contigo. E quem sabe você, semelhante a Gideão, já está consciente, já sabe quais são os propósitos, quais são os projetos que Deus tem para a sua vida. Você já sabe o que é que Deus quer que você faça. E da mesma forma que procedeu Gideão, você tem procedido. Você tem dito para Deus: Senhor, eu não posso fazer a tua obra, porque eu ainda não tenho um curso universitário. Eu não posso fazer a tua obra, porque eu não tenho uma boa condição financeira. Eu não posso fazer a tua obra porque a minha família não é uma família influente no contexto social. Eu não posso fazer a tua obra porque eu não tenho uma boa oratória. Eu não posso fazer a tua obra porque eu não disponho de recursos materiais. Mas a resposta de Deus para você nesta noite é a seguinte: pode ir, porque eu serei contigo. Deus está conosco e a vitória da igreja em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, nós vemos que o Senhor Deus comissionou a Isaías para exercer o ofício de profeta. Essa palavra profeta, ela tem um sentido de porta-voz, aquele que fala em nome de alguém. E há uma diferença entre sacerdote e profeta. O sacerdote era um representante do povo perante Deus. Já o profeta era um representante de Deus perante o povo. E Isaías foi chamado por Deus para exercer o ofício, a função, o ministério de profeta. E quando Isaías foi chamado por Deus para exercer este nobre ofício, ele disse para Deus: Senhor, eis que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo que também tem impuros lábios. Isaías sentiu-se incapaz de executar o projeto de Deus para a sua vida. No capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, nós vemos que este personagem bíblico também foi chamado por Deus para executar, para exercer o ofício de seu porta-voz. E quando Jeremias foi chamado por Deus para exercer esta função, ele disse: Senhor, eis que sou uma criança e não sei falar. A pouca idade, irmãos, a falta de experiência, a tenridade, foi o argumento apresentado por Jeremias para não executar o projeto que Deus tinha para a sua vida. Mas no livro de Atos, no capítulo de número 10, e no versículo de número 34, irmãos, está escrito que
Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. E esta questão também abrange a idade, a faixa etária, os anos de vida. Lendo a Bíblia, nós vemos Deus usando pessoas de diferentes faixas etárias para realizar a sua obra, para cumprir os seus propósitos, para realizar os seus projetos. No Antigo Testamento, nós encontramos uma criança de aproximadamente 8 anos de idade, sendo usada por Deus para mudar o rumo da nação de Israel. Nos livros proféticos, nós encontramos o adolescente Daniel, sendo usado por Deus para brilhar, para fazer a diferença em meio à Babilônia. No Novo Testamento, nós encontramos o jovem Timóteo, sendo usado por Deus para pastorear a igreja cristã que estava na cidade de Éfeso. E acerca dos mais velhos, e acerca dos mais experientes, e acerca dos anciãos, no Salmo de número 92 está escrito que na velhice darão frutos, e os seus frutos serão viçosos, e os seus frutos serão vigorosos. Independente da faixa etária, independente da idade, há um projeto de Deus para a sua vida, há um projeto de Deus para a sua existência. Deus conta com você, independente da idade que você tenha, para realizar os seus propósitos, para realizar os seus projetos. Irmãos, por muitas vezes a descrença em relação ao chamado que Deus tem para as nossas vidas, que Deus tem para a nossa existência, parte dos outros em relação a nós. Há pessoas que olham para nós, que olham para as nossas condições, que olham para a nossa realidade e duvidam da veracidade do chamado que Deus tem para as nossas vidas. Mas graças a Deus, que Deus não vê como vê o homem, irmãos. O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus sonda as intenções dos corações. Deus te sonda nesta noite. Deus contempla as intenções do seu coração. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe quais são as suas necessidades nesta noite. O Colégio Apostólico de Jesus Cristo, irmãos, era formado por 12 homens que, em sua maioria, eram homens simples, homens sem muita influência no contexto social, homens que, na perspectiva dos homens naturais, na percepção dos seres humanos comuns, jamais poderiam ser usados por Deus para realizar a sua obra, para cumprir os seus propósitos, para realizar os seus projetos. Mas foram estes homens que Deus chamou para serem os seus discípulos. E da mesma forma que Deus os chamou, Deus também te chama nesta noite para uma grande obra, para um grande projeto. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua existência. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, nós vemos que o Senhor Deus ordenou que Samuel fosse ao encontro de Jessé para ungir um dos seus filhos como futuro rei da nação de Israel. Saul já havia sido rejeitado por Deus por conta dos seus pecados sem arrependimento, sem serem confessados, e Deus ordenou que Samuel fosse ao encontro de Jessé para ungir um dos seus filhos como futuro rei da nação de Israel. Quando Samuel se deparou com Jessé, ele também se deparou com Eliabe. E na percepção de Samuel, irmãos, na ótica do profeta Samuel, Eliabe preenchia os requisitos necessários para ocupar o cargo de rei da nação de Israel. Mas Deus disse para Samuel: Samuel, eu não vejo como vê o homem. Eu não vejo como vê o homem.
na percepção de Samuel, na percepção de Jessé, irmãos, jamais Davi seria o escolhido por Deus para reinar sobre Israel, mas foi Davi a quem Deus escolheu para exercer este nobre cargo. Pode ser que na percepção de alguém, Deus não tem propósitos para a sua vida, não há projetos divinos para a sua existência, mas Deus conta com você para realizar a sua obra, para cumprir os seus projetos, para realizar os seus propósitos. No livro de Atos, no capítulo de número 9, irmãos, nós vemos que está registrado a conversão do apóstolo Paulo. Paulo estava indo para Damasco com a finalidade de perseguir os cristãos que ali estavam. Ele teve um encontro com Cristo e se converteu à fé cristã. E após Paulo se converter à fé cristã, ele ficou alguns dias sem enxergar. E Deus ordenou que um homem por nome Ananias fosse ao seu encontro, impusesse as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. Quando Ananias recebeu de Deus esta ordenança, ele duvidou da veracidade da conversão do apóstolo Paulo. Mas a resposta de Deus para Ananias foi a seguinte: vá ao encontro de Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Pode ser que na percepção de alguém você não tem muito valor, mas saiba de uma coisa, que para Deus tu és um vaso escolhido para realizar a sua obra, para fazer a sua vontade, para cumprir os seus projetos. Irmãos, e quando as dúvidas pertinentes ao chamado de Deus para a nossa vida pairarem sobre a nossa mente, nós devemos ter pelo menos 2 princípios a serem observados. Quando as dúvidas pertinentes ao chamado de Deus para a nossa vida forem uma realidade na nossa existência, nós temos que ter pelo menos 2 princípios em nossas mentes para que possamos lidar com esta situação. O primeiro princípio que precisamos trazer à memória é o seguinte: é que devemos estar conscientes que a salvação e o ministério que Deus nos confiou nos foram concedidos pela graça. A salvação e o trabalho, o serviço, o ministério que Deus confiou em nossas mãos nos foram concedidos pela graça. E a palavra graça significa favor imerecido. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, nos versículos 8 e 9 está escrito que somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras, para que nós não nos gloriemos. Somos salvos pela. Na segunda carta aos Coríntios, do capítulo de número 3, o apóstolo Paulo disse que as viagens missionárias que ele realizava, as pregações que por ele foram ministradas, os milagres que aconteciam por intermédio da sua vida, o ministério que Deus havia confiado em suas mãos, foram concedidos pela graça. Tudo aquilo que nós temos, irmãos, é resultante da graça de Deus em nossas vidas. Em Efésios 4, nós vemos que os dons ministeriais concedidos para a edificação do corpo de Cristo são concedidos pela graça. Em 1 Coríntios 12, vemos que os dons espirituais que atuam na igreja contemporânea são concedidos pela graça. Em Romanos 12, vemos que os dons de serviço, os dons assistenciais que atuam na igreja dos dias de hoje, são concedidos pela graça. E Davi sabia, irmãos, Davi era consciente deste princípio. Tanto é que quando ele foi enfrentar Golias, ele disse para Golias: tu vens a mim com espadas
e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que a sua vitória era dependente da ação de Deus em sua vida. Irmãos, estejamos conscientes que o serviço que Deus confiou em nossas mãos foi concedido pela graça. É a graça, é a graça. Não há mérito em nós, mas é o favor imerecido de Deus atuando na vida de cada crente que está aqui na noite deste dia. E o segundo princípio que precisamos ter em mente, irmãos, é que Deus colocou em nossas mãos as ferramentas necessárias para que nós façamos aquilo que Deus quer que nós realizemos. Deus concedeu para você, Deus concedeu para mim, Deus concedeu para nós as habilidades necessárias para que nós façamos aquilo que Ele tem projetado para a nossa existência. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, nós vemos que quando Davi foi enfrentar Golias, Saul ofereceu a sua armadura para ele. Davi colocou a armadura de Saul, irmãos, só que ele não se sentiu confortável. Ele começou a andar, mal conseguia se locomover, não se sentiu à vontade, e ele falou assim para Saul: Saul, muito obrigado pela sua armadura, mas eu não preciso dela. Eu preciso aqui apenas de algumas pedrinhas para que eu possa derrotar este gigante. E com apenas algumas pedrinhas, irmãos, Davi venceu aquela batalha. Irmãos, o que Deus colocou nas suas mãos é o suficiente para você derrubar muralhas, é o suficiente para você vencer Golias, é o suficiente para que você realize aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Você não precisa da armadura de Saul. O que Deus colocou em suas mãos é o suficiente para que você faça a obra que Ele tem projetado para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Pontualidade britânica do Vinícius, hein? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Quantos podem e querem agradecer a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Deus continue lhe usando poderosamente. Queridos irmãos, nós teremos amanhã, primeira segunda-feira do mês, e mais uma vez será online. Estaremos amanhã, permitindo o Senhor, a partir das 9 horas, ali no templo da Conselheiro Cotegipe, desde as 9 da manhã até as 4:30 da tarde, nós teremos palavra de Deus. Pastor Arnaldo Mendonça estará ministrando a primeira hora e depois outros pastores estarão pregando lá e nós estaremos lá ajudando no culto online a partir das 9 horas, pelos canais ali AD Belém e também pelo Facebook. Os irmãos que puderem acompanhar, as reuniões têm sido muito abençoadas. Teremos também, a quarta-feira, o nosso culto de ensino da Palavra de Deus, às 19h30. Permitindo o Senhor, estaremos todos aqui em nome de Jesus. Sexta-feira, o nosso culto público e oração, às 19h30 também. Tem sido uma grande bênção esse período de oração, das 7h30 às 8h30. Nós oramos e e depois das 7h30 às 8h30, oração. Se você pode, precisa e deseja, venha orar conosco aqui, sexta-feira, às 7h30 da noite. Sábado, nós teremos a nossa reunião de obreiros só para os homens. As nossas irmãs este mês ainda não terão reunião, até porque, por uma questão de cuidado com aglomeração, normalmente as irmãs fazem a reunião aqui atrás, é muito apertado, e se nós colocarmos todas as irmãs e os obreiros aqui, também vai ficar muito aglomerado. Então, deste mês, as irmãs estão dispensadas por enquanto. Permitindo Jesus, em agosto, a gente volta na normalidade. Até porque, graças a Deus,
A cidade de São Paulo está voltando dentro da normalidade. Amanhã, salão de beleza, cabeleireiros, restaurantes e os bares começarão a retornar o seu funcionamento, e isso é um bom motivo para todos nós agradecermos ao Senhor. Os hospitais de campanha já estão sendo desmontados porque não houve a necessidade de usá-los. Tudo isso é a bondade e a misericórdia do Senhor sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Glórias a Deus. Portanto, sábado, 16h30, só os obreiros aqui, você que é obreiro nas congregações também, os regentes, coordenadores de jovens, adolescentes, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, estaremos aqui 16h30 e às 18h30 a nossa ceia, o nosso culto de ceia, 18h30 estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por este fim de semana tão abençoado que Deus tem nos dado, pela vida, pela saúde, pela bondade, e nós vamos também agradecer a Deus pelo aniversário do Natanael. Natanael completa 20 e quantos anos? 13 anos amanhã, e nós vamos agradecer ao Senhor pela vida dele aqui esta noite, em nome de Jesus. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê graça e muitos anos de vida, tá bom, Natanael? Parabéns, Deus te abençoe. Pode vir aqui em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmão Anderson, por favor, nos despeça a Deus com oração e vamos orar pelo nosso irmão Natanael. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Jesus, pela vida do Natanael, meu Pai. Senhor, continua abençoando, Senhor, continua guiando ele no teu caminho, meu Pai, multiplicando, Senhor, seus anos de vida, Jesus. Pai, derrama tuas bênçãos sobre a vida dele, Senhor, sobre a sua família, meu Pai, sobre seus pais, meu Senhor Jesus. Derrama, Senhor, a tua graça sobre a vida dele, Pai. Senhor Jesus, queremos te agradecer também, meu Pai, por esse culto, Senhor Jesus, pela palavra, Senhor, dita aos nossos corações. Pai, agora queremos te pedir, Senhor, dá-nos uma semana em paz, Senhor, uma semana de bênção, abençoe o trabalho das nossas mãos, abre a porta de emprego para aqueles que necessitam, Senhor Jesus. Pai, agora eu te peço-te também, leva-nos em paz para nossas casas, guarda-nos, Senhor Jesus, do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, dos assaltantes e dos acidentes, meu Pai. Livra-nos, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe, Natanael. Queridos internautas que nos acompanharam também, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e quarta-feira estaremos de volta em nome de Jesus. Estendam as mãos, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos nós dizemos amém.